pessoal, eu sou a professora Fernanda e nesse vídeo a gente vai tratar do tema inequações exponenciais. Então vamos lá. O que são inequações exponenciais? A gente sabe que uma expressão matemática que envolve variável e desigualdade é chamado de inequação. Ela vai ser chamada de inequação exponencial se essa minha variável ela tiver no expoente de uma potência, ok? O que nos interessa aqui é encontrar estratégias para resolver essas inequações exponenciais. E para fazer isso, resolver essas inequações, a gente vai ter que relembrar um pouquinho do comportamento gráfico das funções exponenciais que tem o tipo f de x igual a elevado a x e tomar muito cuidado aqui com o valor que a base desse tipo de função assume. Eu peguei aqui dois comportamentos gráficos dessa função, né, f de x igual a elevado a x, um deles em que ela é crescente em todo o seu domínio e outro em que ela é decrescente em todo o seu domínio. Lembrando aí de aulas anteriores que se a função do tipo a elevado a x é crescente em todo o seu domínio, isso é caracterizado pelo valor da base. Se essa base for um número maior do que 1, ela vai ter sempre esse comportamento crescente em todo o seu domínio. Porém, se a base for um número entre 0 e 1, o comportamento dessa função em todo o seu domínio é um comportamento de função decrescente. Só para relembrar aí que as funções exponenciais do tipo a elevado a x, elas só estão definidas quando essa minha base a, ela é um número, deixa eu apagar aqui, ela é um número maior do que 0 e diferente de 1, né? Só para a gente relembrar aí um pouquinho sobre as funções exponenciais desse tipo. Ok, professora. Lembrei aqui, sei que ela vai ser crescente desse tipo quando é maior do que 1 e vai ser decrescente quando a base for um número entre 0 e 1. Como que eu vou usar isso para resolver as minhas inequações exponenciais? A ideia é tentar comparar funções desse tipo numa relação de desigualdade. Note que eu peguei aqui um maior e maior, poderia ser menor, ok? Para tentar estabelecer uma relação para os expoentes, uma vez que a variável nas inequações exponenciais vão se encontrar aqui nos expoentes, tá? Então, eu peguei aqui um exemplo bobinho aqui, só para a gente verificar o seguinte. Se eu tenho uma função crescente e eu vou comparar, tá vendo aqui? Eu estou comparando essas funções em dois pontos específicos do domínio, um ponto B e um ponto C. Tá? Eu peguei aqui um A elevado a B e um A elevado a C, onde B e C são números reais quaisquer que estão sendo atribuídos aqui no meu domínio X. Se o A elevado a B gera um valor maior do que A elevado a C, eu vou pegar aqui valores aleatórios, tá? Então, tá aqui a minha função. Então, a função aqui no ponto B, vou falar que o B aqui está no 1, ok? Então, tá aqui o A elevado a B. A função tá aqui, ó, o valor dela, ok? Se o A elevado a B é maior do que o A elevado a C, então esse C é um ponto, um valor do domínio à esquerda de B, né? Vou falar que ele está aqui no menos 1, ó. Tanto que está aqui o A elevado a C. Note que o A elevado a B realmente é um número maior do que A elevado a C. Fiz aqui no meu gráfico. E isso só acontece na função A elevado a x quando ela é crescente, se o B for um número maior do que C. Ou seja, a relação de desigualdade estabelecida aqui para que essas imagens sejam uma maior do que a outra é que os expoentes atendam a mesma relação de maior. Se eu transformasse isso aqui em menor, note que a relação ela continuaria verdadeira. Se um A elevado a B fosse menor do que um A elevado a C, isso só aconteceria se o B fosse um número menor do que C. Então, guarde isso aí, tá? Então, se eu tenho uma função crescente e estabeleço uma relação de comparação entre duas imagens, essa relação estabelecida, ela se mantém para os expoentes. Note que se eu tenho uma função decrescente aqui e faço a mesma situação que fiz aqui no modelo da função crescente, que é comparar duas imagens,
o que vai acontecer para os expoentes é que a relação de comparação ela vai se inverter. Vamos ver aqui, olha. Se eu pego aqui um A elevado a B maior que um A elevado a C, lembrando que B e C são valores aleatórios que eu pego aqui no meu domínio para essa comparação, tá? Só para título de exemplo. E tenho que a imagem gerada no B é uma imagem maior do que a gerada no ponto C. Ora, se a imagem de B é maior do que C, eu posso pegar dois pontos específicos aqui, ó. Vou pegar o B no menos 2, desculpa aqui, o B no menos 2 e o C aqui no 2. Note que o A elevado a B, essa imagem gerada aqui, é uma imagem maior do que a gerada se o X assumir o valor de C. Tem que um A elevado a C, né? Essa imagem aqui, ó, ela é menor do que essa. Mas isso acontece, essa relação ela acontece, note que a relação de desigualdade ela é diferente para os meus expoentes. Essa imagem sendo maior do que essa só acontece na minha função decrescente se o expoente B for um número menor do que C. E se eu transformasse isso aqui em menor, eu teria a mesma situação. Uma imagem AB seria menor do que AC se o expoente B fosse maior do que C. Então, a gente costuma falar o seguinte, grave isso aí. Numa função crescente, se eu comparo duas imagens numa relação de maior ou menor, essa relação de comparação ela se mantém para os expoentes. Se a função do tipo a elevado a x for decrescente e eu comparo duas imagens nessa minha função, a relação utilizada para essa comparação de maior ou menor, ela se inverte para os expoentes. Então, isso basicamente é o que a gente vai usar para resolver as nossas inequações. Vamos ver isso aí na prática. Vamos lá, ó. Resolução da inequação exponencial. Então, a ideia é o seguinte, você vai comparar exponenciais de mesma base. Como que você vai fazer isso? Colocando, na medida do possível, os dois membros da sua inequação na mesma base. Eu vou voltar ali na tela anterior. Note que a gente fez o quê? A gente comparou exponenciais de mesma base. A gente tentou colocar os membros, a gente colocou os membros de uma inequação aqui, ó, numa mesma base de uma exponencial. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é isso, vamos comparar, mas para comparar, nós vamos colocar os dois membros da minha equação, sempre que possível, numa mesma base. Feito isso, nós vamos relacionar os expoentes de acordo com a base da exponencial. O que isso significa? É lembrar lá, olha, se aquela exponencial ela lembrar uma função crescente, ela retratar uma função crescente, a gente sabe que a relação para os expoentes, ela se mantém a mesma que eu fiz de comparação das funções. Se a função ela for decrescente, a gente sabe que aquela relação que está comparando as minhas imagens, ela vai se inverter para os expoentes. Então, vamos colocar isso em prática. Olha lá, vamos resolver a inequação exponencial aqui do item A. Que fala o seguinte, olha, 5 elevado a x é menor que 125. Vou pegar a canetinha aqui vermelha para a gente fazer. Olha, vou usar ali o que estamos falando de estratégia. Vamos tentar colocar, na medida do possível, os dois membros dessa inequação numa mesma base. É possível? É. Note que o 5 já é uma base irredutível, né? Eu não consigo fatorar mais o 5, mas o 125 pode ser escrito na base 5. Como que a gente faz isso? Aquela decomposição, não é isso? Em fatores primos. Então, vamos lá. 125 dá por 5? Não dá por 2, não dá por 3, né? Vai dar por 5, que é primo. 125 por 5 dá 25, que também dá por 5, dá 5. 5 dá por 5, deu 1. Então, decompus ali fatores primos, o 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Gente, vocês me desculpem, eu estou um pouquinho fanhosa, mas isso é resultado de um resfriado, tá? Então, vamos lá. Então, eu já consegui o primeiro passo ali, ó. Eu consegui escrever os dois membros dessa minha desigualdade, dessa minha relação, numa mesma base.
Opa, desculpa, eu coloquei o x ali, mas o 125 é o 5 elevado a 3. Ok. Agora eu vou comparar isso aqui pensando em função exponencial, que seria a função 5 elevado a x. Pensa na base. A base é um número entre 0 e 1 ou é um número maior do que 1? Ora, a base é um número maior do que 1. Se a base é maior do que 1, eu tenho uma função crescente em todo o seu domínio. Então, se esse 5 elevado a x vai gerar um número menor que 5 elevado a 3, a relação de desigualdade ela se mantém para os meus expoentes. Logo, isso só vai ser possível se o x for um número menor do que 3. Então, a solução para essa inequação, qualquer número real x, desde que ele seja um número menor do que 3. Eu posso pegar aí até valores para experimentar, ver se isso está certo, né? Se x for 2, é um número menor que 3, né? 5 elevado a 2 é menor que 5 elevado a 3? É, porque 5 elevado a 2 é 25, 5 elevado a 3 a gente sabe que é 125, então 25 é menor que 125. Olha para você ver como é fácil, né? Vamos ver um outro exemplo aí, colocando em prática isso novamente. Olha lá, vamos aqui para mais dois exemplos. Então, nessa letra B aqui, eu tenho a raiz de 2 elevado a x maior ou igual a 4 elevado a 1 menos x. Então, a nossa estratégia é o que primeiro? Tentar comparar duas exponenciais que estão numa mesma base. Note que aqui a gente tem bases diferentes, mas é possível deixar todo mundo aqui na base 2, não é isso? A raiz de 2 a gente pode escrever aqui como 2 elevado a meio, porém, isto elevado a quê? A x, maior ou igual, o 4 fatorando é o 2 elevado a 2, só que isto é elevado a 1 menos x. Propriedade aqui, olha, potência de potência, o que que a gente faz? Conserva a base, multiplica os expoentes. Meio vezes x é x sobre 2. Maior ou igual, de novo, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, não é isso? Note que aqui tem uma diferença, então a gente distribui aqui esse expoente para esse outro expoente aqui, né, na multiplicação. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes x, 2x. Agora chega a hora de comparar. Já consegui escrever duas exponenciais numa mesma base, numa relação de desigualdade. Olha para as exponenciais. Caracterizam funções crescentes, não é isso? Porque a base é um número maior do que 1. Se eu tenho que essas exponenciais são exponenciais crescentes, então essa relação de desigualdade ela vai se observar também para os expoentes. Então, x sobre 2 vai ser maior ou igual a 2 menos 2x. Resolvendo essa inequaçãozinha aqui de primeiro grau, tirando MMC, né, dos dois lados, eu vou ficar com x maior ou igual a 4 menos 4x. Vamos passar ele aqui para o primeiro membro. Então, nós vamos ter x mais 4x, 5x, maior ou igual a 4. Conclusão, nosso x é maior ou igual a 4/5. Então, nossa solução aí, o x pode assumir qualquer número real, desde que ele seja um número maior, desculpa aqui, desde que ele seja um número maior ou igual a 4/5. Ok?